Será que o Palmeiras está fechado com o Danilo? O Verdão deu alguns sinais aí. Tem também a Leila Pereira indo para cima do Flamengo e o Vitor Roque surpreendendo. Vamos falar de todas essas notícias aqui para você? Chega junto, deixa o dedão no like. Você que já conhece o nosso trabalho é muito importante para gente. Você que ainda não nos conhece, muito prazer. Eu sou o Bruno Ramos. Esse cara do meu lado é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito na resenha, no entretenimento, que é assim que o futebol tem que ser. Se você curtir esse vídeo, cara, se esse vídeo te agregar, aí sim, você deixa o seu like e se inscreve no canal. Fechado? E vamos juntos, senhor Erlan Dias. Muito boa tarde. E ele está voltando, hein? O homem está surpreendendo, hein? Exatamente, boa tarde para todo mundo. E tá para voltar, hein? Vitor Roque, que teve muito problema no primeiro semestre, né? Esse tornozelo aí, tomou pancada tudo quanto é jogo, mas agora ele já tá naquela famosa reta final, né, da recuperação. E o Palmeiras aí já cravando uma data para volta, tá? Essa aqui é a apuração do nosso palestra, tá? Para a gente trazer aqui as informações para vocês, mas para quem não lembra, né, o Vitor Roque, a última lesão dele no tornozelo foi contra o Jacuipense, né? Uma entrada muito forte ali. A gente lembra até que a gente colocou eu lembro que até viralizou a entrada, porque realmente foi muito forte, né? Você vê o carrinho por trás ali, é muito desproporcional, né? E aí ele foi operado no dia 1º de maio, né? Então ele ficou de fora ali dessa reta final antes da pausa aí para a Copa do Mundo. E ele é o único jogador do elenco que está trabalhando agora durante a parada da Copa, tá? Então ele tá tendo essa atenção, aí tanto legal do clube quanto dele, né? Dessa iniciativa aí, né? E o Vitor Roque já voltou a treinar com bola na academia, passe, finalização, tudo mais, com baixa intensidade, tá? Corrida no gramado, e aquele lance para começar a evoluir, ele tem evoluído bem, e aí a apuração do nosso palestra é que o Palmeiras tem uma meta de deixar o Vitor Roque 100% recuperado para um jogo específico que é as oitavas da Libertadores, né? Dia 12 de agosto contra o Cerro Porteño, né? Mais uma vez o Cerro Porteño. E é isso, o Palmeiras está tendo muita cautela, né, para ter essa recuperação. A gente já tem o exemplo do Paulinho aqui, que o Palmeiras foi cauteloso até demais, mas pelo menos já teve o retorno disso, né? E agora deve ter a mesma cautela com o Vitor Roque e focar nesse retorno dele aí para as oitavas da Libertadores. Eu espero, né, que quando ele voltar possa repetir a dupla Flaco-Roque, né, que o Flaco não fique pelo caminho na Copa do Mundo aí. Mas eu tava até vendo, o Palmeiras soltou aí os gols, os lances desse primeira parte do Brasileirão, né, e o Vitor Roque teve alguns jogos bem importantes ali, mesmo não jogando tanto, né, ele conseguiu já garantir uns 3 pontos aí em alguns jogos pro Palmeiras, então se ele tiver pra reta final 100% aí, é importante pra caramba. E detalhe que ele pouco jogou em 2026, né? Ele teve acho que 18 jogos, coisa aí de 18 jogos, 6 gols, uma assistência. E olha ele jogando pouco, o tanto de gol que ele acabou fazendo. E o Brasileirão, ele volta aí no dia 22 de julho, Curitiba, né? Palmeiras estreia, reestreia, pega o Curitiba. E aí você tem a ida no dia 12, a ida da Libertadores no dia 12 no Nubank Park e a volta no dia 19 lá em Assunção. E teve até uma referência aí também do Arthur, do Leverkusen, que teve uma lesão parecida com a do Vitor Roque e ele voltou em menos de 60 dias. Então é um prognóstico, o Vitor Roque já está bem recuperado, né? Mas é um prognóstico aí que ele conseguiu seguir basicamente o mesmo cronograma, que foi a questão da mesma lesão, né? Que foi a sindesmose no tornozelo. E vamos falar de Danilo, né? Vamos falar de Danilo, aproveitar aqui para falar de Danilo e vamos trocar uma ideia aqui também, porque você viu a vozinha hoje? A vozinha hoje foi bacana, né? O vozinha, na verdade. Os caras falam, até minha vozinha pegava essa bola. E o vozinha fechou o gol, cara, do Cabo Verde. Você viu isso aí, cara? Cara, absurdo, né, mano? A Espanha. E assim, não é que a Espanha jogou mal, não. Realmente criou de todo jeito, né? Ele defendeu de todo jeito. Foi muito doido. Eu até tinha esquecido, né? O Brown, né, que é o produtor de conteúdo que a galera conhece aí, ele tinha acompanhado, né? Toda essa classificação do Cabo Verde. É um negócio muito histórico. País de 500 mil habitantes, cara. Tipo, tem cidade aqui no interior de São Paulo que é maior que o país dos caras, né? Então deve estar. Eu acho que os caras vão ter um mês, uma semana, um mês de feriado agora. Ele deve ter, se eu não me engano, ele ganhou algum título, né? Alguma coisa. Não sei se ele ganhou algum título do pessoal do Cabo Verde. Sei que ele visitou lá, mas é muito legal. E, cara, bacana o Cabo Verde, que, ó, vou falar pra você. Se não fosse o futebol, ficou isso aqui de ganhar da Espanha, viu? Se caprichasse um pouquinho mais no contra-ataque, poderia ter ganhado da Espanha também. E vamos falar de Copa aqui, pegando, né? Pegando já Danilo, né? Pegando, tem o Uruguai,
né? Piquerez e Emiliano Martinez, eles devem, né, jogar aí pelo Uruguai. E você tá confiante, cara? Você acha que o Uruguai consegue estrear bem? Cara, eu tô botando uma fé, sim, viu? O Uruguai, ele é muito tradicional, né, em Copa do Mundo. Inclusive, tava revendo os gols de 2002. Olha como eu sou de madrugada. Hoje eu vou dormir cedo, aí eu não... 3 horas da manhã revendo gols. E toda a Copa quase que o Forlan jogou tem golaço dele, né, cara? Impressionante. Então, o Uruguai sempre, em Copa do Mundo, é sempre muito forte. E lembrando, ó, Uruguai e Arábia Saudita, hoje, você pode assistir hoje às 19 horas. E aí, cara, tem GTV, tem na Globo, tem todo lugar que você pode assistir aí, Cazé TV que tá em todos os jogos. Eles se enfrentam aí às 19 horas e você tem 2 palmeirenses lá representando a Copa primeira Copa sob o comando do Bielsa. O Uruguai, inclusive, que é um dos favoritos aí a avançar agora, depois do empate com a Espanha. Então vamos ver como os caras sobressaem. Lembrando aqui, a escalação do Uruguai, do Marcelo Bielsa. Então, você deve ter hoje, ó, Muslera, o Varela, o Cáceres, Matias Oliveira, Matias Vinha, o Vinha, cara, vai jogar. Acho que ele não renovou nem com o River Plate. O River Plate devolveu ele. O Gart, Rodrigo Betancourt, Federico Valverde, Federico Vinhas, Maximiliano Araújo e Darwin Nunes, o glorioso Darwin Nunes. Então, você não deve ter aí os palmeirenses em campo, tá? Então, o mais curioso é que os caras colocam no campinho, quando eles montam a escalação, eles colocam todo mundo uruguaio. Aí os 2 que são do Flamengo, eles colocam com a camisa do Flamengo. Mas enfim, você deve ter essa escalação do Uruguai, os palmeirenses aí não vão começar de titular. Às 19 horas, Arábia Saudita e Uruguai. E vamos falar aqui, cara, do Danilo, né? Vamos trocar uma ideia sobre o Danilo, porque você soltou uma teoria ontem que eu fiquei com isso na cabeça, né? Na verdade, depois que você falou, todo mundo começou a falar, que é o Palmeiras falando do Danilo. A gente vai entrar nesse assunto, só que antes um recado rápido para você. Cara, você já imaginou você pagar os débitos do seu veículo em 12 vezes no cartão de crédito? Então você faz o seguinte, ó, pega o teu celular, escaneia esse QR Code e baixa o app do Gringo agora, que é o super app amigo do motorista. Com o Gringo você consulta aí de graça o seu IPVA, o seu licenciamento e as multas do seu carro. Você não paga nada para consultar, mas achou o débito, aí você vai lá e parcela em 12 vezes no cartão. Você sabe o melhor também? A gente vai fazer a boa para você. Tem cupom MeuGrau20, tá aqui na tua tela, inclusive, ó. Ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Então pode confiar, fica tranquilo que o Gringo é um parceiro credenciado do Detran. Você baixa, consulta e resolve hoje. E só curte a Copa aí, né? Porque o Gringo, ele é o melhor app amigo do motorista e vai resolver essa burocracia para você. Fechado, meu amigo? Ó, escaneia o QR Code ou vai no link na descrição ou nos comentários e baixa o teu app. Tamo junto, Gringo! E vamos falar aqui de uma coisa ousada, né? O Palmeiras ele fez uma jogada aí na Copa do Mundo que deixou o Botafogo meio desconfiado. E a torcida tá com teoria da conspiração, você está com teoria da conspiração, todo mundo está. Sábado, o Danilo, né, volante do Botafogo, vale lembrar, apesar dele parecer mais do Palmeiras que do Botafogo, mesmo jogando no Botafogo, ele estreou contra o Marrocos, ele jogou pouquinho, e o que o Palmeiras fez? O Palmeiras começou a lançar nas redes sociais uma espécie de documentário ali sobre a estreia do Danilo na Copa, que foi um vídeo ali contando a história do Danilo, que é de Salvador a São Paulo, centro de formação a Copa do Mundo, chamando ele de cria da academia. Colocou até o João Paulo para falar do Danilo, né? Para explicitar ali como foi a história do Danilo. E um detalhe que ficou legal: o Danilo ele é jogador do Botafogo. É isso que deixou todo mundo bravo, deixou o Botafogo bravo, principalmente. Ele não é do Palmeiras, até o momento que a gente sabe, né? E o Palmeiras tratando ele publicamente como se ele fosse um jogador que hoje estivesse no Palmeiras, né? O Botafogo estranhou, o Botafogo não gostou do que o Palmeiras fez, e a torcida do Palmeiras surtou, né, cara? Ó, eu tô achando que ele fechou, tô achando que o Palmeiras está muito avançado, tô achando que o Palmeiras já tem aí já tá preparando o terreno para fazer um anúncio. Essa foi a leitura de todo mundo no geral, inclusive é o que se especula também nos bastidores, tá? Danilo, vocês bem sabem, não preciso repetir muito aqui para vocês, cria da academia, saiu, foi jogar no Forest, agora depois voltou pro Botafogo, e primeiro, o Palmeiras alimenta esse desejo, né, de ter ele de volta. O próprio jogador também falou que no Palmeiras aí, se for para fechar agora, ele vem para o Palmeiras. Mas você não concorda, cara, que é muito estranha essa movimentação, por mais que você esteja valorizando um jogador, e também, eu se fosse o Botafogo, eu acharia estranho também, né? Falou, gente, eu tô sendo o último a saber, tem um negócio em cima da minha cabeça que eu não tô sabendo.
Isso aí é o like nos stories, velho. Isso aí é o like nos stories. É, Que depois, como eu sou velho na internet, depois de um tempo o pessoal fala, esse like nos stories aí é meio que está dando em cima, então vai devagar. Então você que não sabe disso, toma cuidado com os likes no story que vocês dão aí, viu? O Palmeiras tá fazendo isso. Ó, ele é a nossa cria, tudo bem, tem o histórico ali, mas tipo, ele é jogador do time. Então a quantidade de posts ali que chamou a atenção, né? Fizeram do primeiro dele com o Hendrick, aí beleza, tá os dois juntos, mas depois fez uma só dele, porque ele entrou em campo, era da estreia, e depois essa questão aí da história dele, então realmente foi muito estranho, né? Eu até postei no X lá, né? Quer falar, fala logo, né? Tá parecendo alguém que tá guardando fofoca. Pode ser que não tenha nada, pode ser que não tenha nada, mas eu não sei não, viu? Porque acho que não rolaria esse movimento assim tão aleatoriamente, não. a única certeza é que o Danilo vai sair do Botafogo. Resta saber para onde, porque o Botafogo ele vive uma crise financeira, ele está em recuperação judicial, ele tem 6 transfer bans para resolver e precisa vender. É uma necessidade gritante, crítica do Botafogo nesse sentido. Então pode esperar que o Danilo ele vai sim sair do Botafogo. Exatamente. Agora falando de uma treta que parece que não tem fim mais, né? Que é BAP versus Leila Pereira, né? O BAP foi lá no Charla Podcast, né? E falou pra caramba, impressionante. Tanto ele quanto a Leila, quando cada um tá num canto, eles acabam se citando, né? Mas o que rolou, assim, ontem que pegou um pouquinho mais pesado, né? É que, para quem não sabe, aí tá rolando uma negociação para venda da SAF do Vasco, tá? E quem tá comprando é o Marcos Lamáquia, né? Que é enteado da Leila Pereira e tudo mais, né? Que é filho do marido da Leila Pereira. E aí, claro, o BAP ele começou a dar uma pesada nisso, né? Os caras perguntaram para ele, e aí até a fala dele, que eu achei curiosa, sempre acho impressionante flamenguista falando dessas coisas, né? Que ele falou que o problema não é o ser enteado da Leila, ele falou que o problema é a lei, né? Que a lei foi feita para se cumprir, né? Porque a lei não permitiria, tem a questão dos vínculos e tal. Então ele falou que se acontecer, né, de fato, essa venda, essa compra ser concretizada, ele deu a entender que o Flamengo vai atrás da lei por causa disso, né? Eu até comentei no post dos caras do Charla lá, tem muito flamenguista me xingando desde ontem, que eu falei que Flamengo falar que a lei tem que ser cumprida é uma das coisas mais hipócritas do mundo, né, cara? Porque se tem um clube que não cumpre a lei em nenhuma esfera, é o Flamengo. Mas enfim, aí, claro, vira uma briga, né, na internet, assim, aí junta tanto o torcedor do Palmeiras quanto do Vasco, e que de fato parece que tá assim, tem um certo medo mesmo, né, do pessoal do Flamengo, até do próprio Vasco retomar aí uma força, porque o Vasco a gente sabe como que tá nos últimos anos, e era um rival direto aí. Tem a questão do Palmeiras, né, esse envolvimento da Leila, querendo ou não, eu sei, pô, Palmeiras, anos de que eu fiz, a Leila é presidente, mas querendo ou não, são PJs diferentes, né, cara, são coisas diferentes, mas enfim, e aí teve essa disputa aí, essa treta, de novo, dá a impressão que não vai acabar nunca, né, porque enquanto tiver a Leila e BAP, um de cada lado, vai ficar aí para sempre, um cutucando o outro. Você mencionou esse lance do Flamengo não cumprir as leis, né? Ou querer alterar as coisas, mudar as narrativas. Uma coisa que você pontuou muito bem, acho que foi no X, o X que você tweetou também, os caras querendo reescrever a história, né? Porque eles colocaram Da lá, o dia pandemia, que o né? Flamengo, o dia que o Palmeiras forçou um jogo com a molecada do Flamengo em plena pandemia e tomou um calor da molecada do Flamengo. Bicho, quem forçou para ter jogo foi o Flamengo. Quem quis voltar antes Uhum. foi o Flamengo na pandemia. Então, até nisso, os caras reescreveram meio que essa pauta para sair feio pro Palmeiras. De fato, ficou feio mesmo, né? Porque empatou com a molecada do Flamengo. Mas quem voltou para ter jogo, quem forçou para ter jogo na pandemia foi o Flamengo. E pegando esse gancho ainda no assunto da Leila, ela respondeu, né? Ela falou, ela comentou que o presidente do Flamengo cutucou, né? E ela devolveu o cutuco, porque você sabe que ela dá de bate-pronto. Ela comentou o seguinte: ela falou, quem é o BAP? Ela perguntou, na verdade, quem é o BAP para dizer o que eu posso ou não fazer? É muita pretensão desse indivíduo querer cuidar da minha vida e da minha administração no Palmeiras. Ele é presidente do Flamengo, deveria falar só do clube dele. Será que tudo isso é medo de mim? É medo do Palmeiras? Ela ainda ameaçou, se ele continuar com as insinuações falsas, ela vai acioná-lo na justiça para ele provar o que ele está falando. E, enfim,
A Leila aí. Normalmente essas tretas elas terminam em romance, né? No mundo real elas acabam terminando em romance. Mas a gente tem uma nova treta aí, Leila e Bap. Essa daí eu acho que vai acabar sendo no tribunal mesmo, né, cara? Mas e a Leila, por causa desse lance dela bater tanto de frente com esses caras, né? Ela virou meio que um símbolo, tá? Da a mulherada, assim, por quem, tá ligado? Tem até comediante, as meninas, assim, que produzem conteúdo voltado pra questão da valorização feminina mesmo. Elas estão colocando a Leila muito como um símbolo, porque de fato ela não abaixa a cabeça, né, mano? Ela bate de frente aí mesmo, né? Eu sei que tem gente que não gosta, faz parte aí, mas querendo ou não, né? Às vezes é até difícil outros homens baterem de frente com alguém do Flamengo. Aqui no Palmeiras mesmo, o Paulo Nobre sempre teve aí suas tretas também, né? O Galhote já era mais tranquilo, mas igual a Leila, eu não lembro de ninguém assim, não, de ficar tanto tempo assim. Eu lembro que o Paulo Nobre teve até treta real, né? De jogo assim e tal, bastidores. Então é uma treta que já vem se alongando já contra o Flamengo. Cara, uma coisa que eu admiro dela é que ela realmente não baixa a cabeça pros caras, principalmente pro Flamengo. Ela não baixa a cabeça, mas lógico, ela tá comprando aí meio que um capital de influência, porque eu acho que ela vai acabar parando no Vasco. Uma coisa que me preocupa nela é que ela não se posiciona também a respeito dessa reforma tributária que foi criada aí para uma diferença fiscal, que você tem a carga tributária para os clubes associativos, que era cerca de 11%, e saltou para 15% sobre todas as receitas. Essa era a carga tributária para os associativos. Enquanto as SAFs, elas ficaram taxadas ali, ficaram paradas essa taxação fiscal ficou parada em torno de 6%. Então isso gerou um debate muito forte de posicionamento da Leila, porque a Leila ela defendeu publicamente uma carga tributária mais alta e afirmou que essa medida ela serve como um estímulo para que os clubes migrem para o modelo empresarial da SAF. E vocês bem sabem, hoje ela administra o Palmeiras, que é um modelo associativo, e possivelmente no futuro ela deve ir para o Vasco, onde é o esquema da SAF. Não digo que ela deve ir para o Vasco, né? Mas o ecossistema Crefisa ali deve ser conectado junto ao Vasco e possivelmente conectado à Leila também. Então, cara, isso gerou muito questionamento de muitos torcedores também, de conselheiro da oposição do Palmeiras, visto que o Palmeiras opera como uma associação. E nesse formato atual, o Palmeiras pode ter um prejuízo muito grande. Então, eu realmente queria saber o posicionamento dela a respeito nesse sentido. Nisso eu concordo. Mas uma coisa que eu também acho certo é que ela se posiciona contra o BAP, porque é uma estratégia... Isso aí você pode reparar. O Flamengo, quando ele está atrás, ele começa a usar de subterfúgios ali para ganhar, ou no discurso, fazer uma pressãozinha. Todo ano é a mesma coisa, né? Todo ano é sempre a mesma coisa. Pois é, a gente viu até o exemplo agora, né? Muita gente. Ficou até um debate, mas querendo ou não, o Hilton Pereira ele fez uma boa arbitragem ali no começo da Copa, né? Só que quando ele vai apitar com essa pressão do Flamengo, meu Deus do céu, só faz cagada, né? O quanto interfere ou não, isso eu não sei, né? Não era para interferir. Aí também é a responsabilidade do cara, né? Mas realmente você vê que acaba pesando a arbitragem, pesa bastidores, pesa tudo, né, cara? Até na escolha da arbitragem às vezes pesa. Então, os caras realmente, quando o bagulho começa a dar ruim ali no campo, esquece, o Flamengo não aceita, não. Realmente a parada começa a escalar. É isso, meus amigos. Ó, o que você pensa a respeito desse assunto, cara? Deixa aí nos comentários, é muito importante pra gente. Lembrando que tem Uruguai hoje, tem Argentina amanhã, a gente vai atualizando você onde você pode assistir, porque não tem muito ponto de correr, né? Não tem segredo onde você pode assistir. Mas assim, às vezes mais informação, às vezes tem um jogador que pode titular, às vezes tem um que tem mais chance. A gente pode trazer mais detalhes para vocês aqui também, atualizando vocês da notícia do Verdão e do que acontece no mundo da bola. Fechado, meus amigos? Obrigado pela audiência de vocês. Se chegou até aqui, cara, dá um like, dá uma hypada no vídeo, que ajuda demais o nosso canal. Perfeito? Valeu, tamo junto e a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Obrigado, hein, Arlan Dias? Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, rapaziada. Tamo junto, se inscreve aí, tamo junto.